Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do ArquiCast, um podcast voltado para arquitetura, construção, paisagismo, urbanismo, design, patrimônio, meio ambiente, todas as sub-áreas que a arquitetura tem relação. Nós vamos começar o episódio de hoje com a presença ilustre da colega Camila Bassani. Muito bem-vinda, Camila, pela sua presença aqui, nos honrando com um tema muito ímpar para os arquitetos, a arquitetura penal. Com certeza, pouquíssimos profissionais da área conseguiram ter acesso a essa temática. Camila, em primeiro lugar, fazer aqui uma breve apresentação sua. Quem é Camila Bassani? Camila Bassani é arquiteta, está no mercado aí desde 2012. Já trabalha com arquitetura penal há 8 anos, né? Trabalho hoje no Estado, e tenho um foco na arquitetura penal, mas também trabalho com outras demandas em geral. Também tenho o meu escritório que roda. Vida de arquiteto. Tenho uma vida bem corrida. Vida de arquiteto é sempre correndo para tentar dar conta de tantas demandas. Mas como é que você chegou à arquitetura penal? O que foi que levou você a essa temática? Então, há mais ou menos 8 anos atrás, eu entrei para trabalhar na Secretaria da Infraestrutura, foi em 2017, e eu entrei bem no olho do furacão, porque foi após aquelas rebeliões que aconteceram, não sei se você... Só interrompendo aqui, estamos falando do governo do Rio Grande do Norte, que em 2007 teve uma rebelião que foi... 2017, desculpa. Teve uma rebelião que recebeu destaque nacional, né? Por conta não só do tempo que durou, mas também pela violência dos atos que aconteceram lá dentro do principal presídio do Rio Grande do Norte, o presídio de Alcaçuz. Alcaçuz, exatamente. E, assim, ganhou um destaque nacional, teve um foco muito grande na época no presídio de Alcaçuz, mas, assim, gerou um sucateamento nas unidades prisionais em todo o estado. Então, eu cheguei bem assim, em seguida. Aconteceu isso, com pouco tempo eu cheguei na Secretaria da Infraestrutura, e existiam essas demandas para a arquitetura penal, e aí como a gente ali tá para pegar as demandas que vierem, né? E aí quando eu fui conhecendo, eu disse, peraí, que agora eu preciso me interessar mais por esse assunto, que é um assunto curioso, mas que exige muito estudo, né? E que tipos de estudos seriam esses? Veja só, quando eu comecei as visitas como um levantamento comum. Vou fazer levantamento para ver como é que estão as unidades prisionais. Tinha unidades, uma questão assim, do sucateamento muito grande dessas unidades estruturais. Muito tempo sem reforma, né? Algumas unidades, porque também é uma questão de custo elevado, né? O Estado tem a questão do dinheiro, né? Quando você fez o levantamento, você com certeza encontrou unidades prisionais em que as celas eram dimensionadas para 5. Não só o sucateamento, mas também a superlotação, né? Existia a questão do sucateamento, e aí foram 2 questões diferentes de como eu ingressei nesse trabalho, porque eu comecei fazendo levantamento para essas unidades prisionais, fui sentindo a necessidade de me aprofundar nesse estudo, nessa temática, porque é diferente de você projetar o que nós estamos acostumados, né? Dentro de residências, escolas, até o comércio, né? Porque existe uma questão de segurança muito grande e a gente também precisa entender os usuários. E eu tenho 2 tipos de usuários dentro de uma penitenciária, né? Eu tenho tanto o usuário, que é o indivíduo, né? Que está ali cumprindo pena, e eu também tenho o usuário, que é o funcionário. Então, a gente tem que ter todo um estudo não só em questão de estrutura. Eu entendo que quando você foi, nesse momento, ter o seu primeiro contato em loco, né, no presídio de Alcaçuz, você deve ter se deparado com o que a gente chama, ou conheço, de arquitetura pavilionar, né? São vários pavilhões. Lá, exatamente. Lá tem vários pavilhões. Existe esse tipo de arquitetura lá. Mas é ainda o mais utilizado no Brasil, pelas suas pesquisas, pelo trabalho que você desenvolve? Sim, existe 3 modelos penais que são os mais utilizados, na verdade, é o pavilionar. Existe um modelo bem mais antigo, que é o panóptico. O modelo panóptico, ele é como se fosse vou falar assim, uma torre de vigilância, mas que a vigilância é central e todas aquelas celas ficam no entorno, né? Isso foi muito usado. E aí também tem o modelo espinha de peixe, que é como espinha de peixe, né? Tem aquela parte central e aí tem as alas, né? E o pavilionar é como em Alcaçuz, que é o modelo prisional que eu acho mais interessante, porque são blocos, né? Ele é dividido em blocos. A gente divide a PNTC também. Tem de oficinas, tem a parte de saúde, eu vou ter a parte do módulo do policial penal, que é onde ele dorme, ele faz as refeições, porque eu também preciso atender isso, eu tenho a parte de guaritas, mas a gente divide o ambiente penal, né, em 3 setores, que é o setor externo, né, que é aquele que o preso não tem acesso,
o setor intermediário, que é onde o preso tem um acesso controlado. O famoso banho de sol. Não é esse acesso. É, por exemplo, um módulo de saúde. Ele tem um acesso controlado, porque ele precisa de assistência à saúde, mas ele precisa ser acompanhado por um policial penal para chegar a esse módulo, né? Então, ele tem um acesso controlado pelas circulações carcerárias e tem o módulo interno, que é onde ele tem mais liberdade, que é onde ele vai para o banho de sol, que é a parte das alas de acesso às celas, que existe, claro, um controle, mas ele tem mais acesso. É onde chega às oficinas de trabalho. Ele tem mais acesso, ele circula mais. Na sua opinião, a arquitetura influencia a recuperação dos apenados? Muito. Eu acho que nós, como arquitetos, quando a gente vai trabalhar nessa área, e foi isso uma das coisas que mais me cativou na arquitetura penal, é a gente entender o papel que nós, como arquitetos, temos no nosso projeto na ressocialização. E a ressocialização é muito importante. Sim, claro. Porque, às vezes, a gente, quando eu converso esse assunto com alguém, as pessoas dizem até, não, tem uma visão diferente, né? Tá lá, cometeu o crime, deixa lá dentro, mas não é assim que as coisas funcionam. E, assim, o papel da arquitetura, porque, pelo menos nos meus projetos, e claro que a gente segue toda uma normativa, mas a gente tenta colocar dentro do espaço penal o que as pessoas tinham aqui fora, mas elas perderam pela questão da restrição de liberdade. Então, aqui, o que a gente faz aqui fora? A gente vai ao hospital, a gente sai para trabalhar, a gente acorda, a gente tem faz nossas refeições, e aí a gente tenta trazer isso com a restrição de liberdade para dentro desse espaço. Porque não adianta, Cleiton, a gente pegar uma pessoa que cometeu um crime, coloca dentro de uma cela com capacidade para 8, que é o que precisamos ter. Coloca numa cela superlotada com 20, né? Coloquei ele lá com 20, com 30. E não sai daí o tempo inteiro. O que é que eles vão fazer? 20 pessoas juntas num espaço que foi destinado para 8, dia e noite, eles vão passar o dia todinho contando. Mente vazia, oficina do diabo. Mas só uma curiosidade, o padrão de cela é 8 apenas? 8. Eu acho muito, eu achava que era São 8. 4 pessoas. Mas assim, de 4 a 8 pessoas, além disso, temos as celas individuais também, né? Chamadas... Hoje a gente já não chama assim, né? Que é celas de isolamento, né? Que chamava hoje, a gente já não chama assim. Solitárias, né? Não. Hoje são as celas individuais, né? Que são destinadas àquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de convivência. A gente pode falar aí de pessoas com transtornos mentais, isso, com alto grau de violência. Isso. Camila, e assim, o que é que... A arquitetura penal não tem como a gente desassociar do Estado, né? Porque é quem promove esse tipo de arquitetura. Você tem conhecimento de modelos como nos Estados Unidos, que existem empresas que administram os presídios, se os métodos, se a arquitetura utilizada nesses outros países difere muito das que são aplicadas aqui no Brasil? Veja, até usei isso no meu trabalho. Eu fiz mestrado nessa área, né? Quando eu comecei com esse interesse no Estado, comecei a estudar, aí eu já entrei em outro assunto, mas comecei a estudar, comecei a pesquisar muito, eu gostei do assunto, eu disse, eu vou me aprofundar mais. E abriu seleção de mestrado na UFRN e eu fui me aprofundar mais nisso. E aí fiquei lá 2 anos na UF estudando essa parte, me aprofundando na parte de arquitetura prisional. E lá eu peguei vários referenciais de penitenciárias fora, né? A maioria deles trabalham com o modelo pavilionar. É um modelo que a gente vê que funciona, porque na hora que o preso ele sai da cela e ele assim, a gente fala sobre várias coisas, mas até sobre permeabilidade visual. Se você está no modelo panóptico, por exemplo, que você passa o dia todo de uma cela olhando para outra cela, num lugar escuro, fechado, isso tem um impacto na ressocialização. É diferente de uma pessoa que ele sai de um bloco e ele dá para uma área externa, com ventilação, com iluminação, e aí entra o papel do arquiteto em projetar dessa forma, né? E aí ele vai para outro espaço, ele passa por circulações que trazem uma permeabilidade visual com vegetação, né? Mas aí no caso do menor infrator, a Fundação Casa tem um estilo, como você falou, mais de uma vila, né? Parece que ou eles não têm essa liberdade toda de trafegar dentro da instalação. Oi? Pelo menos a daqui o negócio é arrochado. Engraçado, né? Engraçado não, é triste porque assim, a sociedade, como você falou,
ela quer que aquele indivíduo que cometeu um crime, de preferência, fique lá para sempre, né? Não volte mais para a sociedade. Mas a função eu entendo, né? Que a função da penitenciária seria privar aquela pessoa temporariamente da liberdade, como forma de punir pelo ato infracional que ele cometeu, mas que ele deve ser reintegrado. Eu entendo que é mesmo como você capacitar uma pessoa que está desempregada. Você está fazendo ela se capacitar para voltar ao mercado de trabalho. Exatamente. Mas, infelizmente, parece que os presídios acabam fazendo o contrário, né? Deixando aquela pessoa pior do que entrou. Existe toda uma questão, né? Aqui eu visto bastante assim, a camisa do que é feito no Estado hoje, que a gente teve recurso para poder investir nisso, e os números são interessantes após esse investimento do Estado. A gente tem preso passando no Enem. E isso tem um impacto muito importante, porque não é que a gente esteja defendendo somente aquela pessoa que cometeu o crime, mas a ressocialização é importante para mim e para você. Claro. Porque cada um que sai de lá de dentro, que ele sai ressocializado, que ele consegue se reintegrar à sociedade, é um risco a menos para mim, é um risco a menos para você, e é para ele, para a família dele. Do ponto de vista até econômico, é um preso a menos para a gente sustentar. Exatamente. Né? Existem tantas questões, né? Existem muitas questões, mas é de um interesse comum e de todos, né? E de todos. Claro que a gente, na hora que a gente pega, por exemplo, um modelo desse pavilionar, que você precisa transportar o preso que sai da cela, leva ele para outro módulo, isso exige mais também efetivo policial, do policial penal, né? E aí a gente também sofre um pouco com esse déficit do efetivo, né? Então, muitas vezes, algumas coisas a gente não consegue fazer porque, né, existe um déficit. Camila, e voltando para a questão do prédio em si, o que é mais complexo no projeto de um presídio? São as áreas comuns de convivência, ou é o limite da área de segurança, ou é a unidade mesmo da cela? O que é que você tem mais dificuldade na sua experiência de projetar? Assim, não... A parte das celas, a gente aprendeu muito, por exemplo, em Alcaçuz, a gente teve uma questão que eles cavavam, lembra que saiu na mídia isso, que eles cavaram dentro da cela, tudo, e ali entrava numa área de duna, isso foi bem, na época foi muito falado. Hoje a gente, na arquitetura penal, né, a gente, dentro das celas, já faz ali, abaixo daqueles pisos da cela, tem uma malha de concreto, de aço, brita, tudo para que tenha uma proteção muito maior. Isso já foi desenvolvido. A gente teve que mudar depois disso, por exemplo, o método construtivo. Não existiam penitenciárias que eram de alvenaria convencional. Hoje não. Moldado em loco, concreto, moldado em loco. Né? Então, a gente teve que mudar muitas coisas pela questão do vandalismo. Mas né? aí também entramos em outra questão, que é o conforto térmico, né? Feito em concreto, imagino que seja o arquiteto, a toda hora, a gente está lidando com isso. Mas a gente, hoje, tem a normativa da Senapem, né? A CNPCP, que é uma diretriz para a gente. Então, vai de acordo com cada zona bioclimática, né? A gente vai seguindo as diretrizes. Mas o método construtivo que é concreto para moldado em loco. E hoje em dia tem uma questão... E também, tem o pré-moldado e o moldado em loco, né? Que a gente tem usado mais, tem mais sucesso, porque tem menos... a gente tem menos problema e tem mais durabilidade. Eu não preciso, por exemplo, colocar grade nas janelas. Hoje em dia a gente faz uns furos de 100 milímetros, né? Ele já faz a janela no próprio concreto, sabe? Na própria estrutura. A questão do conforto térmico, são essas pequenas soluções, adaptações, ou já previamente, como você falou, porque a gente tem que pré-industrializado, né? A gente tem que fazer todo um estudo de ventilação. Existe todo um estudo de ventilação. Mas é difícil quando você tem uma dimensão para 8 e tem 20 dentro da cela. E a gente precisa sair sombreando essas aberturas. É muito difícil, porque a gente tem que contar também com o fato de quando houver a superlotação, né? Que hoje e a gente teve uma redução absurda nisso. Mas a gente precisa contar com isso também. Aí eu volto àquela minha pergunta anterior. E o projetar as áreas comuns? Porque existe uma preocupação também principalmente de segurança, né?
Você não pode ter nada que eles possam utilizar como arma. Tudo a gente pensa em cima disso. Eu acho que é uma das maiores dificuldades, inclusive, um dos maiores dilemas na época, quando eu estava no mestrado, eu lá a gente falava isso, um dos maiores dilemas da arquitetura é você pensar que tudo pode virar uma arma. Então, muita coisa em concreto, mas a gente também tenta trabalhar para dar um equilíbrio nisso, para não ficar, né? A gente trabalha uma vegetação, mas eu uso uma vegetação mais rasteira, que não permita esconder coisas. Nada de plantas de grande porte, né? Não, iluminação, dentro sempre de um blindado. A iluminação é sempre dentro de um blindado. Eu não consigo mais ter uma luminária externa, por exemplo. E as cores? Vocês nos projetos tentam humanizar os espaços, botando muitas cores, ou grafismos, alguma coisa de arte, para que eles mesmos possam pintar, ou também não podem ter acesso a tintas? Não, na verdade, dentro das unidades, muitas vezes os prédios, eles trabalham até na estrutura mesmo. Em unidades acontece isso, em reparos. Os de bom comportamento. Né? Sim, os de bom comportamento, mas trabalham em reparos também. Mas a gente também, quando está fazendo o projeto, faz o estudo, né? A gente tem que fazer um estudo em cima das cores de onde usar numa sala de aula, como é que é a aplicação. Camila, me diz uma coisa, em relação ao perímetro de segurança, não sei se esse assunto pode ser comentado aqui, mas você me falou que são 3 zonas, né? Uma zona mais restrita, uma intermediária e uma mais avançada. Ainda, eu vejo que nos Estados Unidos tem muito das linhas de cercas, né, de forma que você tenha plena visão, né, então não tem mais aquela ideia de muro, né, quer dizer, você tem um muro até um determinado ponto e depois passam a ser limites de cerca. Isso é utilizado aqui no Brasil? Não, é utilizado, mas visíveis, depende né? do tipo de penitenciária, do tipo de segurança, né, uma de segurança máxima, por exemplo, eu não posso ficar trabalhando com alambrado nela. Né? Mas outras sim, a gente bota um muro externo e existem cercas internas, né? Porque a gente tem que ter os afastamentos. Esse modelo de super presídio que foi adotado agora no governo do Equador, do presidente Bukele, se não me engano, você tem conhecimento desse? Muito por cima, não com propriedade para falar. Mas vi que foram construções assim muito rápidas, usaram métodos construtivos muito rápidos, mas não tem muito conhecimento para falar se é muito eficaz esse. Não. Até porque parece que lá não é nem tanta a questão do prédio em si, é mais da metodologia do tratamento que eles dão. É mais um armazenamento, é mais um armazenamento. Acho que foge um pouco dessa ideia, né? E aí, pensando na questão da ressocialização dos apenados, você tem que prever, além, como você falou, além das celas propriamente dito, da área de suporte dos policiais, né? Você tem que prever as áreas de convivência, as áreas comuns, as áreas de trabalho, né? Mas tem também, hoje em dia, espaço para pensar em locais como hortas, como coisas ao ar livre, que eles possam manter a mente ocupada, né? Isso também faz parte das diretrizes nacionais hoje? Faz parte e entra como oficinas de trabalho, né? Isso entra tudo como trabalho. Não todas têm horta, mas em algumas a gente consegue aplicar isso, senão a gente coloca outro tipo de oficina. A gente tem oficinas de trabalho de costura, de fábrica de bolas, de vassoura, de diversos tipos de trabalho. E existe alguma diferença da penitenciária masculina para a feminina? Também, assim, no geral, as diretrizes são muito parecidas, mas claro que no feminino tem algumas particularidades e normas, né, diferentes, algumas normativas a serem seguidas que são diferentes, mas também tem a questão do trabalho, da mesma forma. Mas muito importante. Mas a cela em si é igual? Igual. 8 pessoas também. 8 pessoas, um sanitário. Capacidade máxima, tá? 2 sanitários ou um sanitário? Um sanitário, chuveiro, lavatório. Tem um chuveiro. Sim, lavatório. Eu acho que eu assisti muito filme, série norte-americana, que a gente vê Prison Break demais. Todo mundo indo tomar banho junto, não. O banheiro é dentro da cela. Não, dentro da cela. Mas existem sanitários coletivos, chuveiros? Nos modelos aqui no estado adotados são, funciona muito melhor em cada cela ter o sanitário, o chuveiro, o lavatório. Existe horário para essas coisas, né? Eles não chegam lá e abrem a toda hora. E nas unidades mais recentes, né, que sofreram reformas mais recentes, é botão, porque a gente também tem que ter cuidado até com esses metais, com o chuveiro que vai ser colocado, não pode ser nada dentro do convencional, a gente tem que ter os sanitários, não o sanitário convencional, são bacias encapsuladas em concreto. Nossa. Tem toda uma questão. Eu imagino, então, o nível de detalhamento das pranchas de um projeto de uma penitenciária. Infinitas pranchas. Existe algum projeto que você acompanhou do início até o fim? Existe alguns. Mossoró, por exemplo, a gente fez, nós da Secretaria de Infraestrutura, né? Eu fui autora do projeto,
Ele do zero. Do Nossa. zero. Do Estamos falando aí de zero. quantos mil metros quadrados? 32, Nossa. aproximadamente. Eu acho que eu não tenho na minha carreira toda tantos metros quadrados de área construída. Não de área construída, mas de área total, né? Porque a gente tem muito espaço que é destinado à parte da circulação que é aberta, né? Então, eu tenho área de recuo, tudo, mas você falou assim, área total, mais ou Parabéns, menos. eu realmente eu não conheço, sinceramente, fora você, eu não conheço nenhum outro profissional da área que tenha no seu currículo o projeto de uma penitenciária. Eu me lembro que quando eu estava recém-formado, uma das coisas que eu queria ter, olha, eu não posso terminar a minha vida como arquiteto se não tiver um projeto de um prédio no meu currículo, né? Não, projetei um prédio. Eu digo muito assim, nossa, eu acho que você pode dizer que vai separar, né, o estudante do profissional quando você de fato, não, eu tenho um projeto de um prédio construído e tal. E aí você saiu estourando. Não, agora eu tenho um projeto de um presídio no meu currículo. Quer dizer, quantos profissionais podem dizer que tem isso, né? Ou quantos profissionais podem dizer, de repente, que fizeram projetos, né, fora do país. Então, parabéns, realmente é algo ímpar na vida de uma profissional de arquitetura. Mas você passou os últimos 8 anos vivendo essa temática. Tem outra temática que você gosta, que você é apaixonada? Eu tenho uma coisa com arquitetura penal, porque eu comecei a trabalhar, quando a gente vai estudando, a gente fica curioso, né? E quando você vê... Depois se apaixona. Aí se apaixona. Aí você vai lendo, aí você começa a estudar sobre todas as coisas, não só sobre arquitetura, você começa a estudar sobre comportamento. Eu me peguei fazendo isso, estudando sobre comportamento para entender o funcionamento. Então, assim, eu fui realmente entrando. Mas eu tenho uma paixãozinha só por arquitetura residencial. É uma coisa Quem que eu nunca, faço né? muito. Quem Arquitetura nunca? residencial. Eu gosto muito de projetar residência também, mas isso aí é uma coisa que eu faço, né, fora da secretaria. Então, você consegue conciliar como profissional sua atuação no Estado e sua atuação como profissional privado? Consigo fazer. Não, eu não tenho uma altíssima demanda hoje, porque realmente eu tenho uma dedicação muito grande ao Estado, mas eu consigo fazer projetos, é uma coisa que eu gosto. Aí, assim, vem, sabe aquela maquetezinha ali no SketchUp, você ficar, eu gosto. Mas aí eu vou fazer uma perguntazinha. Isso aí é uma coisa que eu gosto. Vou fazer uma perguntazinha um pouco indelicada. Como é que é trabalhar para o ente Estado? O lado bom e o lado ruim de você. Tudo bem, a gente tem lá um valor fixo todo mês, mas tem as dificuldades de você trabalhar para uma entidade pública, né? Que é toda a parte de controladoria, de prestação de conta, né? De isso não pode, isso aqui tem que ter uma certa ressalva. Quais são as dificuldades que você encontra no dia a dia? Eu gosto muito de trabalhar no Estado e eu acho que tudo que a gente faz com muita responsabilidade vem a dar certo. Nesses últimos anos vem dando muito certo. Assim, eu não tenho muito do que queixar, não. Eu lhe pergunto porque, para quem está nos assistindo, não é somente pessoas ligadas à arquitetura, né? Mas muitas pessoas até curiosas da área. E uma coisa é a gente trabalhar para um ente privado, né? Um cliente que chega, a gente faz uma reunião, faz um brainstorm ali, define um escopo, vai desenvolver o projeto. Às vezes acontece tem prazos mais rápidos, né? Às vezes acontece... Não, no Estado a gente sempre... O prazo é sempre muito apertado. É sempre muito para ontem. A gente sempre trabalha com demandas muito para ontem. Mas aí a gente também tem que saber quando dá para trabalhar uma demanda para ontem e quando a gente estabelecer os prazos, né? Porque para a gente entregar como se fosse para ontem, entregar um projeto com qualidade, né? Que a gente venha ter problema, ou então que não tenha tido tempo para estudar e se debruçar, aí a gente também tem que saber colocar os prazos. E é um trabalho, com certeza, multidisciplinar. Então, a gente está falando aí que esse trabalho que você desenvolveu do presídio, que você pegou do início ao fim, que está no seu portfólio, a gente pode falar aí de quantos outros profissionais colaboraram nessa equipe? Tiveram. A gente teve todo o apoio de uma equipe de engenharia da secretaria, né, também, mas tivemos, de arquiteta, foi só eu, mas tivemos alguns estagiários que trabalharam, estagiário lá da secretaria, tudo faz até pegadinha. Diz que quando chega, Camila chega, vem trabalhar aqui, não, é presídio, chega, porque a gente tinha uma demanda muito alta e aí eu saía sempre chamando, pegando estagiários para fazer força-tarefa junto comigo. Você vai me ajudando a detalhar esse pavilhão, você nesse, você naquele. No estado nós temos hoje 3 presídios? Não, temos vários. Temos vários, nossa, nem eu sabia que tínhamos tantos presídios. Temos Alcaçuz, temos Ceará Mirim, temos Mossoró, temos Caicó, temos Pau dos Ferros, temos vários, todos esses eu já para você ver que assim, eu me esses. considero uma pessoa bem informada, mas é uma realidade totalmente diferente do meu dia a dia. Eu acho que eu nunca tive nem sequer contato com alguém que andasse uma tornozeleira. É natural no projeto, no desenvolvimento de um projeto, a gente ter
definir o escopo, né? Que é justamente o que é que vai ser projetado e a gente tem isso do nosso cliente. No seu caso, o cliente é o Estado, mas o usuário é outra pessoa, né? Que no caso é o apenado. Ele fez parte da sua pesquisa, mas nessa pesquisa você teve que ter contato com eles, né? Eles lhe passaram alguma informação que para você foi algo totalmente inédito, assim, que você não Na imaginava que... verdade, para projeto, assim, para chegar a conversar com o preso sobre necessidade, não. 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 Mas com os agentes penais, sim. Sim, claro. Para entender, nós fizemos, na verdade, algumas avaliações pós-ocupação, né? Tivemos que fazer para entender, porque tinha, por exemplo, penitenciária que aqui foi projetado para ser, sei lá, uma sala de aula, exemplo, está sendo usada como enfermaria, por quê? Então a gente tinha que ir para dentro, tinha que entender o porquê. Ah, não, porque a enfermaria lá não está funcionando, vamos lá ver o que está acontecendo, por que não está funcionando, para poder redistribuir esse uso. E aí, nesse momento, você teve que ter uma entrevista com os apenados? Não, apenado não. Só com os agentes? Só com os agentes. Então, os apenados não lhe serviram de subsídio para nenhuma... Não, o contato que a gente tem é porque, como a gente sempre vai fazer levantamento, né? Preciso entrar nos ambientes, eles estão lá, eles sempre estão lá. Você se vê ainda envolvida com esse tema daqui a 5 anos? Isso na arquitetura a gente falar isso, né? Porque meu TFG na faculdade foi um albergue turístico. Tudo a ver. E hoje eu trabalho com arquitetura. Para quem não é da área, o TRGV é o trabalho final, né, de conclusão do curso, o TCC, para alguns, né? Mas a arquitetura leva a gente para eu tenho muita lugares vontade, inóspitos. eu tenho muita vontade de dar continuidade a essa questão eu fiz o mestrado, tenho muita vontade de ingressar no doutorado e fazer uma extensão dessa área, de continuar estudando, porque é uma área que eu realmente gosto. E aí eu tenho essa vontade, então pode ser que daqui a 5 anos eu esteja, não sei se a nível de trabalhando com isso ou estudando sobre isso. Ou dando consultoria sobre isso, quem sabe. Quem sabe. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Agradecer a Camila pela sua participação e nos dar essa realidade bem diferente do que nós estamos acostumados no dia a dia, tanto dos profissionais de arquitetura como até das pessoas comuns, né, que não têm menor ideia do que se passa atrás das grades ou dos muros, né, de um ambiente que deveria ser de ressocialização, de recuperação, mas se bem que hoje em dia a gente tem tanta gente maluca também do lado de fora, né, que não está lá presa, então parece que só mudam os locais, mas a mente é que está dentro, é que está meio perturbada. Camila, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer por estrear o nosso Arquicast e agradecer a todos vocês que pediram para se inscrever no canal para a gente divulgar esse conteúdo aqui maravilhoso e muitos outros que vão vir. No nosso próximo episódio, a gente vai ter pessoas incríveis falando de temas inéditos e por que não você fazer parte? Mande sugestões para a gente, participe do nosso podcast e seja mais um para contemplar e angariar cada vez mais telespectadores para o nosso programa. Até o próximo episódio. Obrigada.